Pessoal, hoje nós comemoramos o folclore brasileiro e venho trazer para vocês um pouquinho mais a respeito das lendas. Quando a gente escuta essa palavrinha lendas, a gente já remete a alguma coisa que causa medo, né? Que a gente já acha que é mentira e causa muito medo na gente. E aí eu já vim explicar um pouco para vocês como é que funcionam as lendas folclóricas. Então, importante a gente lembrar que essas lendas elas foram e são até hoje passadas de geração em geração. Por isso que você conhece várias dessas que eu vou citar agora. E aí, muito importante lembrar que essas histórias, esses contos, né, que são narrados, eles surgiram há muito tempo. Há muito tempo o Brasil ainda era dominado pelos nossos nativos, né, pelos indígenas. E aí, até a atualidade, a gente propaga essas lendas, tá bom? E agora a gente vai ver algumas lendas que a gente conhece. Então, primeiro eu vou citar algumas aqui pra vocês que eu tenho certeza que você que tá me assistindo conhece. Saci Pererê, Curupira, Boitatá, a sereia Iara, Boto Cor-de-Rosa. E existem muitas outras, tá bom? Agora eu vou explicar pra vocês duas lendas que são bem legais. A primeira lenda que nós vamos conhecer é a lenda do Curupira. Pra quem não sabe o nome Curupira, o Sextano já estudou isso comigo, hein? Sobre a origem das palavras brasileiras, da nossa língua. A origem do nome Curupira tem sentido tupi-guarani, foi criada lá, e significa corpo de menino. Então, o Curupira ele é representado por um cabelo que a gente geralmente pinta um cabelo vermelho, né? Mas que na história mesmo remetia a fogo. E ele tinha corpo verde. Era como se fosse a natureza dando formato de pessoa para amedrontar quem ia lá fazer mal. Por exemplo, as pessoas que desmatam e causam queimadas. Ele passava, ele tem os pés virados, não sei se vocês sabiam. E aí ele corria para assustar essas pessoas e fazer com que elas parassem de desmatar e deteriorizar a nossa natureza. Então ele é uma lenda folclórica muito importante porque nos ensina a preservar também, tá bom? Para a última lenda que vamos conhecer é a lenda da mandioca. Também conta a história de uma índia. E se vocês repararem, a maioria das lendas folclóricas fala sobre o período indígena, tá bom? E aí vê só o que aconteceu nessa lenda. Tinha uma menina que se chamava Mani. E ela era muito alegre, muito extrovertida. E as pessoas da tribo gostavam muito dela. Ela era neta do cacique. E aí, de repente, ela apareceu grávida. E ela disse, olha, eu não sei quem é o pai. Não sei como é que eu engravidei. Aí o cacique ficou muito chateado porque ela não era casada com um grande guerreiro, com uma pessoa muito importante da tribo, como ele desejava. Mas ela disse, eu não sei quem é o pai, e ninguém quis acreditar nela. E aí a mãe dela sonhou um dia, todo mundo ficou muito triste porque ela estava grávida. A mãe dela sonhou um dia que... O cacique sonhou um dia dizendo que deveria acreditar nela, que ela estava falando a verdade. E aí sua mãe a encontrou morta. Ela morreu dormindo, simplesmente, no dia seguinte. Quando a mãe dela encontrou morta, ficou muito triste e começou a chorar. E aí decidiu colocar a oca dela em cima, enterrar lá embaixo da própria oca. E ela chorando umedeceu muito a terra. E aí, vê só, chorou, enterrou ela lá tudinho. No dia seguinte, começou a nascer uma plantinha de onde ela tinha morrido. E aí, dias depois, começou a dar a nossa mandioca que a gente come até hoje. Então, a explicação para a mandioca é que foi Mani que morreu embaixo da sua oca. E aí cresceu uma planta, né, que foi nomeada de mandioca em homenagem a Mani. Agora você vai comentar aí qual foi a lenda que você mais gostou ou a sua favorita, que talvez eu não tenha falado nesse vídeo, tá bom? Oi pessoal, meu nome é Gabriela Inês, eu sou professora de vocês de ciências e hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre folclore e crendices e superstições. Para o folclore, crendice é toda aquela crença em algo que a lógica não explica. Já a superstição é essa mesma crença, mas envolvendo um medo de uma consequência que a gente possa ter, caso fizer aquela coisa. Eu vou dar alguns exemplos de frases que vocês já devem ter ouvido, e aí eu vou dizer pra vocês o que se trata de uma superstição ou de uma crendice. Dois exemplos muito comuns são não passar debaixo da escada e quebrar o espelho dá azar. Outra crendice seria fazer um pedido para uma estrela cadente. Isso se trata de uma crendice e não de uma superstição, porque se a gente faz um pedido para uma estrela cadente, não tem nada, a lógica não comprova que aquele pedido vai se realizar. E também não traz nenhuma consequência pra gente. Já quebrar um espelho, que a gente tem 7 anos de azar, então por isso que a gente tem o medo, isso seria uma superstição, porque a gente tem o medo de ficar com azar caso a gente quebre aquele espelho, entendem?
Outro exemplo de crendice é: se sua orelha tá vermelha é porque tem gente falando mal de você. Bom, isso não é comprovado, obviamente, não tem como a gente saber, mas muitas pessoas acreditam. Mas como isso não traz um medo pra gente, então a gente chama de crença, de crendice e não de superstição. Outras crendices são, se a gente varrer o pé de uma menina, ela não vai se casar esse ano. Quem pega o buquê da noiva vai se casar. Quando a grávida ela tem um desejo que não é atendido, a pessoa que não atendeu o desejo dela fica com terçol. Se a gente colocar a vassoura atrás da porta, a nossa visita vai embora e assim por diante. E isso tudo faz parte do folclore. Oi, pessoal, eu sou tia Dayana, professora do primeiro ano da Escola Novo Mundo Mágico, e nós vamos falar sobre o folclore brasileiro, mais precisamente sobre as festas folclóricas. O folclore brasileiro é um conjunto de expressões culturais populares que englobam aspectos de identidade nacional. Nas principais festas do folclore, encontramos várias expressões folclóricas, e as principais são elas: o Carnaval, onde nós comemoramos no mês de fevereiro, o Bumba Meu Boi, que surgiu através de uma lenda muito famosa, e também as festas juninas, que comemoramos no mês de junho. Oi, gente! Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre as adivinhas, que é um dos costumes do nosso folclore. As adivinhas, também conhecidas como adivinhações ou o que é, são perguntas em formato de charadas desafiadoras que fazem com que as pessoas pensem e ao mesmo tempo se divirtam. São criadas pelas pessoas e fazem parte da cultura popular e do folclore brasileiro. Agora eu vou fazer umas adivinhações com vocês. A primeira adivinha é: o que é que anda com os pés na cabeça? E aí, eu quero ver se vocês sabem. E aí, sabem a resposta? O que é que anda com os pés na cabeça? É o piolho, minha gente. Vamos para mais uma charada. O que é que cai em pé e corre deitado? E aí? É a chuva, gente. Que cai em pé e corre deitado é a chuva. Agora vamos para mais uma adivinhação. O que é que tem coroa, mas não é rei, tem escama, mas não é peixe? Vocês sabem? Isso mesmo, é o abacaxi, gente. A última adivinhação é: o que é que tem pernas, mas não pode andar? Vocês sabem o que é? É a mesa, gente. A mesa tem pernas, mas ela não anda, tá bom? Olá, alunos! Hoje iremos falar um pouco sobre o folclore. O Dia do Folclore, ele é festejado no dia 22 de agosto. E foi nesta data, em 1846, que o inglês William, ele lançou a palavra folclore, que é composta por duas expressões: folk, que do inglês quer dizer povo, e lore, que significa estudo, ou aquilo que faz o folk, que no caso é o povo. Então, em virtude da grande massa de estudos sobre a cultura popular que já havia no país desde o século XIX, foi instituído o Dia do Folclore. Na intenção de despertar o interesse pelo conhecimento, pela riqueza cultural de cada região do país, hoje apresentaremos algumas comidas típicas de cada região. Na região Nordeste, que é composto por 9 estados, como por exemplo Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Piauí, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte e Paraíba. Temos como comidas típicas dessa região o caruru, o sarapatel, moqueca de surubim, vatapá, acarajé, manguzá ou munguzá, farinha com caldo de rapadura, bobó de camarão, paçoca, baião de dois, carne de sol. Essas são algumas das citações das comidas típicas dessa região. Já na região norte, que é composto por 7 estados, como por exemplo Acre, Rondônia, Amazônia,
Roraima, Pará, Tocantins e Amapá temos como comidas típicas o pato ao tucupi, sopa de turu, farofa de turu, moqueca de pirarucu, bicho de coco assado, peixe assado, o beiju, a tartaruga com mandioca, sopa de tartaruga, entre outras alimentações. Já a nossa região Sudeste, que é composta por 4 estados, como Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro, temos como comidas típicas o leitão à pururuca, virado à paulista, tutu de feijão, canjica, feijoada, paçoca de amendoim, feijão tropeiro, arroz de carreteiro, curaú, pamonha, a salgada e a doce. Temos também frango cheio e feijão gordo, entre outras alimentações. Região Centro-Oeste, que é composto por 3 estados. Vamos a eles: Mato Grosso do Sul e Goiás. E como comidas típicas temos a galinhada, arroz com piqui ou pequi, canjiquinha com queijo, pintado na brasa, farofa de jacaré, porco de lata com mandioca, peixe assado, passarinha, tereré, entre outras alimentações. E, por fim, temos a nossa região sul, que é composta por 3 estados, que é o Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E como alimentação folclórica desta região, temos o culhão de touro cozido, peão assado, carneiro no buraco, porco no rolete, boi no rolete, costela de ripa, barreado, churrasco, marreco com laranja, marreco com maçã, joelho de porco cozido, torta de maçã, charque com inhame, bolo de pinhão, chimarrão e por aí vai. Essas são uma das principais comidas típicas destas regiões. Sabemos que nosso Brasil, pela sua muitas culturas trazidas também de outras localidades, de outros países que formou a nossa população brasileira, com elas também trouxeram as comidas típicas de origem de várias nacionalidades, temos hoje como cultura de nossa nação, como comidas típicas das nossas 5 regiões que compõem o nosso país. Olá, galerinha, tudo bom? Meu nome é José Raimundo, eu sou professor da Escola Novo Mundo Mágico e hoje vou falar um pouco sobre os mitos do folclore brasileiro, mais especificamente pernambucanos. Os mitos foram narrativas criadas para explicar alguns fenômenos da natureza que não tinham explicação científica, né? Aí eles buscaram algumas explicações que fossem fictícias, né, fantásticas, para trazer de um jeito que as pessoas acreditassem. E aí essas narrações fictícias tinham relações com algumas coisas que aconteceram no dia a dia, ou tinha alguma história relacionada àquela narração que faziam com que as pessoas acreditassem naqueles fenômenos e fosse uma explicação para que elas fizessem sentido para aquelas pessoas, de certa forma. Eu separei três narrativas, né, fictícias, de mitos pernambucanos para a gente falar sobre eles. A primeira história é a do Barba Ruiva, que aconteceu aqui no Nordeste, né, no caso, mais não necessariamente Recife, no Piauí, e ela conta a história do nascimento de um rio, né, o rio Paranaguá. E nessa história do Barba Ruiva é contado que uma moça que teve um filho abandonou esse filho num tacho, numa lagoazinha, como se fosse um menino dentro de um tacho, numa lagoa pequena. E aí isso enfureceu a Mãe das Águas, e aí ela jogou a enchente nesse lugar, e aí com essa enchente, digamos que inundou aquele lugar, e dali se formou o rio Paranaguá. É a história que se acredita por lá de lá sobre a criação desse rio. O próximo mito é sobre Alamoa, né? O mito de Alamoa, onde era explicando o sumiço de alguns pescadores.
A lamoa vem de uma referência a uma palavra alemã, do aspecto físico, de beleza e tudo mais. E aí esse mito de Alamoa diz que os pescadores eram seduzidos pela beleza de Alamoa, esse aspecto físico, e eram levados até um pico, que quando chegavam nesse pico eles eram de certa forma aprisionados ou eram lançados desse pico e morriam. Aí é isso que fala o mito de Alamoa. E por último, mas não menos importante, o nosso conto mais famoso, assim dizer, eu acho, que é o da Comadre Florzinha, né? E da Comadre Florzinha, ela era uma cabocla que mora na floresta e protege os animais e as plantas. Muito amável, porém muito má com os caçadores. Ela deixa os caçadores perturbados e atormentados com seu assovio quando entravam na floresta, né? Então, para encerrar, o vídeo não ficar muito grande, é basicamente sobre isso, sobre os mitos daqui. Existem muitos e muitos outros mitos que são contados, de dezenas, milhares de mitos no Brasil mesmo. E vale super a pena você parar um pouco para pesquisar e conhecer um pouquinho mais sobre tudo isso.